Olá, queridos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à mensagem desta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 22 e 23. Lendo-os, eles nos dizem o seguinte: agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. 23. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Queridos, neste trecho, neste recorte de Colossenses, Paulo nos fala de um feito de Jesus por nós, duas de suas consequências e uma condição. O feito de Jesus por nós está no versículo 22. Ele nos reconciliou. Apesar de já termos visto algumas pastorais ou mensagens aí para trás, não custa lembrar que reconciliar no grego expressa não apenas um favor comum, mas também deixar de lado a inimizade que completa amizade segue, ou, como coloca Titman, passar da inimizade à completa reconciliação. No caso, fomos por Cristo e em Cristo reconciliados com Deus. O que também não nos custa lembrar de que reconciliação com Deus só existe por causa de Cristo, mediante Cristo. Sem Cristo, fora de Cristo, não há reconciliação, não há amizade, há inimizade. Os estudiosos afirmam, queridos, que os falsos mestres em Colossos diziam aos cristãos que a redenção só poderia ser cumprida por meio de um ser espiritual, porque eles rejeitavam a encarnação de Cristo. Lembrar que esses falsos mestres, influenciados de maneira muito intensa pela filosofia grega, afirmavam, como os gregos, que a matéria é má, o espírito é bom. Eles rejeitavam a encarnação de Cristo, porque como a matéria é má, a ideia é como Deus Santo pode habitar a matéria má. Por isso rejeitavam. Para eles, Jesus não poderia ter tido um corpo físico. Por isso, para alfinetá-los, Paulo usa dois termos aqui. Que ele nos reconciliou, ou seja, Cristo nos reconciliou no corpo e na carne. Dois termos que alfinetavam, que cutucavam, que feriam a mensagem pregada pelos falsos mestres lá em Colossenses. Paulo usa esses dois termos para afirmar claramente que Cristo se fez homem e passou pela morte física. Vamos às duas consequências. A primeira delas, do feito de Jesus, ele nos reconciliou. E para quê? Para apresentar-nos diante de Deus, diante dele, santos, ou apresentar-nos diante de Deus, separados para sermos instrumentos de Deus, usados por Deus para servi-lo. Essa é a ideia da palavra santo. Santo na Bíblia nunca foi sem erro, sem falta, sem falha, mas sim separado para uso de Deus. A segunda consequência do feito de Jesus de ter nos reconciliado é o segundo para quê? Para apresentar-nos diante dele inculpáveis e irrepreensíveis, ou apresentar-nos diante de Deus
Como coloca Dwight Moody, nós, que antes éramos inimigos de Deus e estávamos alienados por causa de nossas más obras ou obras más, pela morte de Cristo na cruz, fomos reconciliados com Deus e agora nos tornamos inculpáveis e irrepreensíveis, que no grego significa aqueles que não dão ocasião para serem levados ao tribunal. Agora, queridos, tem uma condicional aí. O versículo 23 coloca: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, que foi pregado a toda criatura. Qual é a condicional? Estar em Cristo. Porque, como dissemos no início, fora de Jesus, fora do corpo de Cristo, que é a igreja, fora do Senhor, da comunhão com Ele, do andar com Ele, do viver e conviver com Ele, esses efeitos não se aplicam. Só se aplicam para aqueles que estão em Cristo e que permanecem no Senhor. Os efeitos e as consequências. Que a bênção de Deus se derrame sobre nós de maneira abundante, em paz, consolo e conforto. Amém, queridos.